you come when you need me? Uau, é uma honra mesmo, viu? Deixa eu falar mais uma vez que é uma honra estar aqui com vocês, uma igreja tão linda como essa. Bom, a gente tem sido ministrado nesses últimos domingos por palavras espetaculares, por pregadores espetaculares, sobre a igreja que o Senhor deseja que a gente seja, sobre a igreja que Deus sonha que a gente seja, a igreja que uma vez Deus planejou para cada um de nós, para que a gente possa viver juntos, amém? E não tem como eu falar dessa igreja sem contar um pouquinho da minha experiência de igreja. Há 20 anos que eu faço parte dessa igreja, né? Eu cresci, e eu vou falar para vocês, eu só estou aqui fruto do trabalho dos meus pais, que me ensinaram a amar. Eu sou apaixonado pela igreja, apaixonado, e quando eu era mais novo, eu amava, e o momento favorito da minha semana, ainda mas o momento favorito era de vir para o culto, seja para ouvir minha mãe pregando, seja para ouvir meu pai ministrando louvor, seja para ouvir a parte que meu pai sempre fala, agora as crianças podem ir para as classinhas, e eu sempre ia muito feliz, era muito bom, nossa, as classinhas, eu digo isso para os pais que deixam seus filhos ir, é uma experiência que mudou a minha vida, cada domingo que eu ia e participava, sejam aquelas que eu fazia tarefa, aquelas que eu esquecia também, mas tudo bem, né? A gente ia aprendendo, mas meus pais me ensinaram a amar, e eles sempre me ensinaram a estar aqui, e eles sempre colocaram a igreja para mim como um refúgio. Eu não via como um dever ir para a igreja ou como uma responsabilidade, mas meus pais falaram assim, poxa, aqui é o melhor lugar do mundo para você estar, e assim Deus quer que a gente olhe para a igreja dele. Esse é um lugar de refúgio, esse é um lugar em que a gente encontra os irmãos, esse é um lugar que nós podemos adorar ao Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, amém? Porque assim meus pais me ensinaram. Eu preciso falar dos meus pais, eu sempre falo, mas vou falar de novo. Faz 20 anos que eu vejo meus pais suando a camiseta para poder fazer essa igreja, a igreja que Deus sonha. Embora a gente esteja ministrando nos últimos domingos sobre a igreja que Deus sonha, os meus pais, eles sonham com essa igreja faz tempo, e eles continuam suando e lutando por isso, amém? Porque assim eles foram ensinados pelos meus avós, pelas minhas avós, e que a gente possa viver essa igreja que Deus sonha, amém? Que a gente possa atingir aquilo que Deus colocou para a gente ser, amém? Amém. Abram comigo a Bíblia, 1 Coríntios 12, versículo 27. Amém. A Júlia vai estar lá ajudando, já passei os versículos para ela. Ela vai estar ajudando aqueles que não têm, podem acompanhar também na televisão. E diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Digam assim comigo: vós sois corpo de Cristo. Vós sois corpo de Cristo. Amém? Sabe, gente, a igreja é, antes do que qualquer coisa, o corpo de Cristo. Quando a gente fala sobre igreja, a gente tem que lembrar que a gente faz parte de um corpo do qual a cabeça é Jesus. Jesus é a nossa cabeça. Embora seja muito importante a gente falar do que é ser corpo, da importância da gente ser como membros, assim como Paulo diz, membros unidos que trabalham, mas a gente não pode esquecer de quem é a nossa cabeça. É tão importante saber que a gente é corpo, mas ainda mais importante é que a gente é corpo de Cristo. E não tem como a gente ser a igreja que Deus sonha que a gente seja, se a gente não conhece a cabeça, se a gente não conhece quem é, se a gente não tem discernimento de qual é esse corpo de Cristo, qual é esse Cristo que a gente está falando. Afinal, a gente é a igreja de Jesus, a gente é a igreja dele. Então, para que a gente seja essa igreja que Deus deseja, que Deus sonha, que lá em Atos 2 a gente viu se concretizando o propósito de Deus, do derramamento do Espírito Santo, a gente precisa lembrar disso. A cabeça é Jesus, amém? E se a gente não conhece a cabeça, a gente não vai conseguir agir. É como num exército. As pessoas, um exército que lute e que combata as batalhas, mas que não conhece o rei pelo qual eles lutam, vão lutar de qualquer jeito. Mas o exército que luta, sabendo quem é o rei, sabendo aquilo que está no coração do rei, esse sim é o exército que avança, esse sim é um exército que vai para cima. Amém? Afinal, ele é o nosso cabeça. Com o pouco que eu sei sobre o corpo humano, eu preciso falar para vocês sobre algo.
Quando a gente pensa no corpo, existem dois tipos de mecanismos que funcionam para controlar o interior do nosso corpo. Então, eu vou trazer um pouquinho, tá bom? Dessa informação. Existem dois tipos de mecanismos, estão comigo? Dois tipos de mecanismo para controlar o interior do nosso corpo. O primeiro mecanismo é o nosso corpo recebendo o estímulo do ambiente e enviando para a cabeça as informações que recebeu. E o segundo mecanismo é a cabeça enviando para o resto do corpo a resposta. Então é sempre um sistema que chama sistema aferente, recebendo as mensagens de todo o corpo envia as mensagens para a cabeça interpreta, capta, processa essa mensagem que ela recebeu e então envia. Então, no nosso corpo humano não existe nada que o corpo faça que não passe pelo consentimento da cabeça, ou melhor, do sistema nervoso central, mas eu vou estar aqui falando de cabeça, pode ser? Então, tudo que a igreja faz, tudo que a igreja precisa fazer, precisa passar por Jesus. O nosso corpo todo nunca vai agir sem a cabeça estar mandando uma direção, se a cabeça está falando, poxa, o coração precisa bater mais rápido, então o coração bate, sempre vem da cabeça. Como que a gente pode ser corpo sem atender a cabeça? Amém? Quando algum conjunto de células começa a agir fora do controle da cabeça, sabe o que isso se chama? Câncer. Quando o corpo quando os órgãos começam, as células, elas começam a ir contra a direção da cabeça, elas agem independentemente, isso se torna um câncer. Chocante, né? Mas amém, não é na nossa igreja, amém? Não é na nossa igreja, porque a gente sabe quem é a nossa cabeça. Amém? Jesus, e por isso que é tão importante a gente saber quem que é esse rei no qual nós seguimos, quem que é o nosso comandante, quem que é nosso general, porque todo o corpo depende do funcionamento daquele que comanda. A gente precisa conhecer esse Jesus, amém? Tem uma música que diz assim, eu quero conhecer Jesus, a gente precisa conhecer esse Jesus, amém? Eu tenho a impressão hoje que o mundo não tem noção de quem é Jesus. O mundo, e não só o mundo, mas muitas pessoas estão na igreja, a igreja mesmo, não sabe quem que é Jesus. Muitas vezes, muitas pessoas, a gente não tem noção de quem é Jesus. Eu digo para você uma coisa, se a gente tivesse oportunidade, se o mundo tivesse oportunidade de um olhar para o rosto de Jesus, o mundo mudaria, o mundo transformaria. Bastava um olhar para o rosto de Jesus, que toda a igreja seria impactada, que todo o mundo seria transformado, um olhar pode mudar. Era assim com Jesus, quando ele vivia entre nós há 2000 anos atrás, como ser humano. Jesus, as pessoas elas eram apaixonadas simplesmente ao olhar para Jesus, eles não precisavam fazer muito, eles olhavam para o rosto de Jesus, já mudava, eles olhavam para o olhar amoroso. Quanto mais aqueles que buscavam andar com Jesus e conhecer Ele mesmo. Mas um olhar muda tudo. Eu vou dizer para vocês, a igreja seria diferente se a gente conhecesse Jesus. Amém? E é sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. Eu queria falar um pouco sobre esse cabeça que nós seguimos. Eu preciso falar para vocês sobre quem é esse Jesus na qual a nossa igreja segue, da qual a nossa igreja tem como cabeça. Amém? Meu pai compôs uma música muito tempo atrás que diz assim: nós cremos em Ti, Jesus, e no Teu poder para transformar o mundo. Sabemos que na força que há em Ti, cumpriremos o Teu propósito em nós. Nós cremos, Jesus, na força, no poder que há nele. Ele tem o poder, só Ele pode transformar esse mundo no qual a gente vive. Só Ele pode transformar a igreja. Só Ele pode transformar a nossa situação. Só Ele pode transformar a nossa história. Tem um nome, Jesus. Jesus pode mudar, amém? Aplauda o Senhor Jesus. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti. Somente o Senhor pode mudar as nossas vidas, somente o Senhor pode mudar a situação do nosso país, somente o Senhor pode mudar a nossa situação financeira, a nossa situação de saúde, somente o Senhor Jesus pode mudar a situação na nossa família, somente Jesus, amém? Uau! Ele pode transformar as nossas vidas.
Abram comigo a Bíblia em Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3, que a Júlia já colocou, que diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Eu vou ler mais uma vez: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. A primeira coisa que eu queria falar sobre Jesus aqui é que ele é homem. Digam assim comigo: Jesus é homem. Uau! Quando a gente pensa em Jesus, quando a gente fala sobre Jesus, a gente logo pensa numa figura divina, e a gente tem que pensar assim: Jesus é divino, Jesus é Deus, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas a gente não pode esquecer que Jesus é homem. Jesus é homem. Ele carrega dentro dele uma humanidade. Ele sabe, gente, ele viveu tudo aquilo que a gente vive, todos os problemas que a gente vive, Jesus já viveu. Ele é homem. Para cada aflito que tem hoje, a gente precisa olhar para Jesus como um homem que sofreu, como um homem que sabe o que é viver a vida, que sabe quais são as dificuldades da vida. Isso não tira a divindade dele, isso não tira, porque ele é tanto 100% Deus como 100% homem. Mas era sobre a humanidade de Jesus que eu queria falar. A única coisa que a humanidade de Jesus se diferencia da nossa é que Jesus não conhecia o pecado e Jesus nunca pecou. Mas de resto, ele era tudo. Então cada sentimento, cada emoção, cada preocupação da vida, Jesus teve. E tem um versículo que diz que Jesus passou por todo tipo de tentação. Então sim, Jesus sabe o que é a vida humana, Jesus sabe aquilo que nós passamos, Jesus sabe aquilo que a sua família tem passado, Jesus sabe aquilo que o seu coração tem passado nesses dias, Jesus sabe de cada problema que você tem enfrentado, Jesus sabe de cada doença que você tem passado, porque Jesus viveu como homem, amém? E sabe qual que é o mais especial de tudo isso? Jesus, ele não só veio como homem, mas quando ele ressuscitou, ele continuou como homem. Se a gente vê, se a gente analisa os evangelhos, a gente vê que depois que Jesus ressuscitou, ele chamou os discípulos e ele tinha um corpo glorificado e ele comia com os discípulos. Isso quer dizer que ele continuava como ser humano. Sabe o que isso quer dizer? Que lá no céu, Jesus continua sendo homem. Então quando a gente estiver todos juntos na eternidade, a gente vai poder olhar Jesus assentado na direita de Deus Pai como homem, assim como a gente, até o fim, porque ele decidiu, ele falou assim: eu vou ser homem até o fim, e ele vai passar a eternidade como semelhante a nós, mesmo a gente não merecendo, mas ele fez, porque ele nos ama, amém? Existe uma lei judaica, antiga, na qual dizia que quando um homem, ou quando uma mulher, por exemplo, ficava viúva, e ela tinha dívidas a serem pagas, o único que podia pagar e que tinha o dever de pagar era o parente mais próximo dela. Então é assim que a gente vê na história de Ruth e Boaz. Ruth era uma viúva e Boaz era um parente distante, mas era o mais próximo que ela tinha. Quando Boaz viu a situação da qual ela passava com a sua sogra Noemi, Boaz ele se casou com Ruth, restaurou a vida e toda a dívida que ela tinha foi restaurada. Mas aquilo lá era uma função do familiar, tinha que ser feito por um semelhante. Então a cultura judaica diz que, essa antiga cultura judaica, essa antiga lei judaica diz que a dívida deve ser paga por alguém que é semelhante, por alguém que é próximo, por alguém que é familiar. A dívida só pode ser paga por alguém que é da nossa família. E eu digo para vocês, a dívida que a humanidade tinha só poderia ser paga por um homem, só podia ser paga por alguém que fosse semelhante a nós. E esse, sabe quem é? É Jesus. Jesus é o nosso restaurador, ele se fez homem, amém? Amém. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Glória a Jesus. Colossenses 2,14 diz assim, a Júlia vai colocar lá: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, amém?
Toda a dívida que nós tínhamos foi paga por Jesus na cruz. Amém? Ele pagou a nossa dívida. Só que só podia ser feito isso por alguém que era semelhante. Amém? Sabe, isso me leva a pensar, eu não sei na família de vocês, se alguma vez você já se sentiu rejeitado, ou se alguma vez você já se sentiu abandonado, se você já não se sentiu amado. Mas deixa eu falar para vocês uma coisa, Jesus, sabe o que Ele fez? Ele escolheu ser parte da sua família, Ele escolheu ser o seu irmão mais velho para que a gente fosse adotado por um pai. Jesus escolheu restaurar, Ele escolheu ser semelhante a nós. Então cada abandono que você já teve e cada sentimento de aversão na sua família, eu queria falar hoje que Jesus é diferente, que Jesus Ele olha diferente, Ele não somente nos ama, mas Ele faz de nós a família dEle, amém? E Ele veio para se tornar semelhante a nós, e como homem, Ele se tornou nosso mediador. Digam assim comigo, mediador. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, a Júlia vai colocar ali também. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém? Jesus, Ele se tornou nosso mediador, Ele se tornou o nosso caminho até Deus. Deixa eu dizer algo para vocês, Deus, na sua infinita bondade e na sua infinita santidade, Deus não tem parte com o pecado, porque Deus é justo, Deus é luz, e a luz não tem parte com as trevas. Mas Deus, mesmo assim, Ele não podia abandonar a nós, porque Ele nos amava. Então Ele precisava de um mediador. E quem foi esse mediador? Só podia vir da raça humana, só podia vir alguém sendo ser humano para ser nosso mediador. E Deus se fez carne, Ele se fez semelhante a nós, para vir no nosso lugar, para vir e tomar. E Jesus, Ele tomou a nossa dívida, o nosso pecado, e Ele morreu na cruz por nós. E hoje Ele se torna nosso mediador. Amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus porque Jesus se fez o nosso mediador. Sabe, gente, às vezes a gente pensa que o nosso pecado vai fazer Jesus virar o rosto de nós, vai fazer Jesus virar o rosto contra nós. Mas deixa eu falar algo para vocês, o nosso pecado sensibiliza a compaixão de Jesus por nós, porque Ele viveu a dor do pecado. E se tem alguém que pode tirar o pecado, é Ele. Por isso aqueles que estão presos no pecado, e para aqueles que vivem no pecado, vocês não devem ter medo de ir até Jesus. Jesus diz: vinde a mim aqueles que estão sobrecarregados, porque o meu fardo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Por isso aqueles que estão presos no pecado, é com Jesus mesmo que você tem que ir. Para aqueles que estão aflitos, é com Jesus, porque Ele é nosso mediador. Ele é o Cordeiro de Deus. Sabe, é muito interessante, porque Deus fez a imagem de Jesus como um cordeiro. Eu nunca vi ninguém que tenha medo de cordeiro. Mesmo as crianças não têm como ter medo de cordeiro. Sabe por quê? Porque Jesus não quer que a gente tema ir até Ele. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. A gente tem que ir com toda a ousadia, porque Ele nos ama. E somente um pode tirar o pecado. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Para todos aqueles que estão aflitos e para todos aqueles que estão sobrecarregados, só tem um que pode tirar o peso do pecado. Esse alguém é Jesus, porque Ele carregou na cruz. Amém? É somente um que pode. Esse alguém é Jesus. Por isso, se você está aflito, se você está cansado, se você está lutando, você está preso contra o pecado, vá até Jesus. Sabe, se eu tivesse numa situação que eu tivesse doente, e uma doença terminal, eu ia querer poder ser atendido pelo médico mais prestativo, pelo médico mais atencioso e mais habilidoso de todo mundo. Eu queria que o médico que tivesse mais compaixão e que fosse mais habilidoso pudesse me atender. E a gente tem que olhar para Jesus assim, Ele é o médico dos médicos. Para toda condição que a gente vive, a gente tem que olhar para Ele como a pessoa mais importante, a qual a gente tem que buscar. Para todos aqueles que estão presos e aflitos, Jesus é o caminho, Jesus é o nosso mediador, Jesus é aquele que tira o nosso pecado, Jesus é aquele que vai nos salvar. O pecado é ruim, o pecado mata, o pecado traz consequências, mas Jesus venceu o pecado, e Jesus é vencedor por nós, Ele vai tirar o nosso pecado, amém? É Ele que nos purifica de todo mal.
Jesus era homem, e Jesus também era homem de dores. Digam assim comigo, homem de dores. Jesus era homem de dores. Você sabe que esse título que o profeta Isaías deu para Jesus é muito interessante, porque Jesus ele podia ser chamado de muitas coisas. Ele podia ser chamado de homem de santidade, porque nunca teve ninguém perfeito como ele. Ele podia ter sido chamado de homem de eloquência, porque nunca ninguém falou como ele. Ele podia ter sido chamado de homem de obras, porque nunca ninguém trabalhou como ele. Mas sabe o que ele foi chamado pelo profeta Isaías? Homem de dores. E sabe por quê? Porque acima de todas as qualidades de Jesus, a qual era mais sobressaente, é que ele era homem de dores. Homem de dores, porque ele sabia, ele viveu. A dor de Jesus foi a característica mais protuberante de Jesus. Protuberante. Amém. Obrigado. Amém. Jesus, era a dor dele que fazia ele quem ele era. Deixa eu dizer algo para vocês. Para todos aqueles que estão aflitos, para todos aqueles que têm passado por dores nesses dias, para todos aqueles que têm passado por lutas e por desafios, por todos aqueles que têm sofrido, que têm passado por sofrimentos, não existe uma maneira melhor, mais eficaz de ser consolado do que você olhando para os sofrimentos de Jesus. Os sofrimentos de Jesus nos consolam como nada mais nesse mundo. Os sofrimentos de Jesus, que Jesus passou por cada um de nós, tem o poder de nos consolar. Nem mesmo os ensinos de Jesus vão valer mais do que os sofrimentos, porque o sofrimento, Ele fez por nós. Porque o sofrimento, Ele passou exatamente a dor que você tem passado e mais. Porque o sofrimento foi Ele escolheu passar por tudo isso, para que Ele pudesse saber aquilo que a gente está passando hoje. Amém? O sofrimento de Jesus foi a marca na vida dele. O sofrimento de Jesus foi a característica que sobressaiu. E ao longo de toda a sua vida, Jesus sofreu. Jesus não sofreu somente na cruz. A cruz foi o ápice, mas só dele deixar os céus e a glória toda dele, se humilhar e vir como ser humano, e de passar por toda a dor, ele já sofreu. A vida toda de Jesus foi um sofrimento, e não que Jesus não gostasse de ser humano, ele amava viver ao nosso lado, ele amava, mas em todo o tempo ele sentia a dor humana, ele sentia o sofrimento humano, e essa dor foi como se tivesse caminhando para o ápice. Então a cada dia que chegava mais perto da crucificação, o sofrimento de Jesus ia aumentando, como se fosse acumulando. E os evangelhos, eles relatam que dias antes da crucificação de Jesus, eles relatam que Jesus se angustiou. Jesus, o peso da morte, o peso do pecado estavam sobre ele naqueles dias. E, por exemplo, Mateus, ele diz assim: começou a entristecer-se e a angustiar-se, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus, quando ele estava chegando no momento no qual ele seria o cordeiro que seria sacrificado por nós, o peso do pecado foi se apoderando dele, e o sofrimento começou a se intensificar de uma maneira que nunca houve na história da humanidade. Quando Jesus, a gente pode ver no jardim do Getsemane, a gente vê que Jesus suou sangue. Abram comigo a Bíblia em Lucas 22, 44. Diz assim, podem acompanhar na televisão: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Gente, quando Jesus estava naquele momento de entrega, na qual o peso de todo o pecado estava se apoderando dele, Jesus, ele estava num momento de tamanho estresse que ele suou sangue. Realmente existe o suor de sangue, ele chama hematidrose. Ele é comprovado pela ciência, e ele só acontece em 1 a cada 10 milhões de pessoas. São casos de extremo estresse. Extremo estresse é o ápice do corpo humano. Sob estresse e sob tensão, faz com que a
as glândulas sudoríparas, na qual elas produzem suor, existem veias que irrigam essas glândulas, desculpa. Quando essa pessoa está sob um estresse tão grande, essas veias elas se rompem, então o sangue ele vaza para essas glândulas e o suor então se torna sangue. Mas isso só acontece quando uma pessoa está no limite da capacidade mental que ela pode ter. E Jesus ele chegou nesse limite. Jesus, quando fala que Jesus suou sangue, quer dizer que, e olha, Jesus era um homem de 33 anos, de 30 e poucos anos, né? Acredito que ele tinha 33, ele era saudável, mas a pressão mental da qual ele tinha, na qual ele lutava contra a tentação e contra a tensão para poder vencer a obra satânica nesse mundo, era tão grande, que todo esse peso do pecado, todo esse peso satânico, esmagou e fez ele suar, o corpo, a estrutura dele, reagir de uma maneira que não é fisiológica, fez ele reagir de uma maneira que ele estivesse suando o próprio sangue, porque ele se fez, o sofrimento e o peso do pecado haviam consumido ele, de tal maneira, então o medo da morte, o medo da morte que o ser humano tem, ali estava consumindo a vida de Jesus, e todo o peso do pecado fazia nele, toda essa pressão, e toda essa angústia, na qual fez ele suar sangue. Uau! Mas eu vou falar para vocês, até que chegou a crucificação, e Jesus sofreu por cada um de nós. Jesus, ele sofreu. Jesus, ele foi açoitado, Jesus foi espancado, Jesus foi zombado, Jesus foi humilhado, vocês conhecem a história, nunca houve tanto sofrimento para uma pessoa como houve para Jesus. Jesus foi moído, o corpo dele foi totalmente degradado, fisicamente e espiritualmente também. Em Isaías 52:14, que a minha irmã vai abrir, diz assim: como pasmaram, ou seja, como ficaram espantados muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Jesus, ele foi tão massacrado na cruz, que a aparência dele nem era mais de ser humano, então as pessoas não conseguiam olhar para ele não tinha aparência de ser humano. Na cruz ele foi, a imagem física dele foi tão degenerada, com cada sofrimento que ele tinha, que ele nem parecia mais um ser humano. Os açoites romanos, eles eram conhecidos como flagrum, o nome, e eles eram feitos de tiras de couro, e na ponta dessas tiras de couro eram colocados pedaços de ferro, de ossos e de chumbo, e a cada chicotada que ele levava, ele levava nas costas, só que o couro servia para rasgar as costas de Jesus, mas a parte de ferro que estava na ponta do chicote, ela chegava no peito, então quando eles tiravam, rasgava todo o peito de Jesus, e Jesus foi totalmente desfigurado pelos açoites. Os romanos, eles eram especializados em tortura, eles eram especializados em causar o máximo de sofrimento e evitar a morte, prolongar a morte o máximo possível, para que a pessoa pudesse sofrer. E Jesus, ele teve esse corpo dele totalmente desfigurado, totalmente destruído, e estudos indicam que com todos esses açoites, o fígado dele muito provavelmente foi lacerado, o baço dele também totalmente destruído, e não tem como uma pessoa viver sem o fígado. O André já pregou sobre isso, que o fígado é muito importante, e Jesus teve todos os órgãos aqui expostos, e depois dos açoites ele ainda teve que levar a cruz até o alto do monte para que ele fosse entregue. E Jesus, ele sofreu tudo isso por cada um de nós. Mas deixa eu falar algo para você nessa manhã. Embora os sofrimentos de Jesus físicos sejam alarmantes e sejam terríveis, eu vou falar para vocês que os sofrimentos físicos não se compararam com o sofrimento que ele tinha dentro dele, o sofrimento no interior, no espírito, na alma. Embora toda essa dor física,
sabe o que mais doeu para Jesus? Foi a dor que ele sentia dentro. Era como se o inimigo, ele tivesse enviado o diabo chegou e falou assim: agora todos os demônios e todas as hostes satânicas ataquem e perturbem somente esse homem. E aí você fala: poxa, mas Jesus, como que eles poderiam fazer isso sobre Jesus se ele nunca tinha pecado? Em 2 Coríntios 5, 21 diz assim: mas aquele que não conhecia o pecado, se fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conhecia o pecado, foi feito pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Jesus se fez pecado, o nosso pecado, ele deu a propriedade para o inimigo atacar a vida dele. Então você fala assim: poxa, o inimigo não podia fazer nada com o Filho de Deus, o pior é que ele podia, porque Jesus ele se fez pecado. Então toda a punição do pecado, e todo ataque que o inimigo poderia direcionar sobre o corpo dele, estava liberado, porque ele se fez pecado. Então o inimigo atacou, e eu digo mais, ele levou o peso de cada pecado nosso, de cada pecado da humanidade. Se não bastasse todas as forças do inimigo perturbando o nosso Salvador, ele ainda tinha o peso do pecado da humanidade. E o pecado é pesado. Ele carregou o peso de cada pecado. Tudo que o pecado traz de ruim, desde as doenças, desde as consequências ruins, ele carregou ali naquela cruz. Ele carregou por cada um de nós. Só que deixa eu falar algo para vocês. O pecado carregado por Jesus era totalmente diferente para ele. Vocês sabem por quê? Porque uma coisa é para a gente que já está sensibilizado com o pecado. A gente conhece, nós somos pecadores. A gente sabe do pecado e muitas vezes a gente se sensibiliza. Às vezes a gente vê notícias, por exemplo, de guerras, e a gente vê pessoas sendo mortas, e às vezes a gente nem se sensibiliza porque a gente já está acostumado com esse ambiente de pecado, esse ambiente trazido pelo pecado. Mas não era assim para Jesus. Jesus ele era muito mais sensível ao pecado porque ele não conhecia o poder do pecado. Eu gosto de uma comparação que uma vez um pastor fez, que Jesus era como num caso de um ladrão que está na cadeia. Para o ladrão que mora na cadeia, a cadeia é o lar dele. Ele está acostumado com a comida da cadeia, ele está acostumado com a cela dele, com as condições dele. Mas para alguém que foi preso sem ter feito nada, tudo que está lá dentro é totalmente estranho e inexplicável. Jesus, o peso do pecado para Jesus era totalmente diferente, porque ele era sensível. Porque para Jesus ele não conhecia, ele não sabia o que era isso. E para ele esse foi o peso do pecado. E não foi só o peso do meu ou do seu, foi o peso de toda a humanidade. Então, se não bastasse as dores físicas que ele estava passando, ele ainda estava carregando todo o peso do pecado. Eu não sei qual que é o peso do pecado que talvez possa estar afligindo a sua vida hoje. Sabe, talvez seja o peso da depressão, talvez seja o peso da ansiedade, talvez seja o peso de pensamentos suicidas, talvez seja o peso do fracasso, talvez seja o peso de erros que você já cometeu, talvez seja o peso da culpa, talvez seja o peso do remorso, talvez seja o peso da vergonha, talvez seja o peso da insuficiência, de você não ser suficiente, talvez seja o peso do abandono, talvez seja o peso da rejeição, talvez seja o peso da traição que você está carregando, talvez seja o peso da ofensa, daqueles que já te ofenderam, talvez seja o peso do vício, talvez seja o peso da perda. Todo o peso do pecado, Jesus levou na cruz. Todo o peso. Então, toda a confusão que muitas vezes passa, eu vou dar um exemplo. Para as pessoas, por exemplo, que estão com depressão, toda aquela angústia de pensamento e toda aquela tensão do momento que não pode ser explicada, Jesus sentiu todo aquele peso. O peso que as pessoas sentem antes de se suicidar, o peso que as pessoas pensam, todo o peso do pecado, todo o peso, gente, que pode ter gerado pelo pecado, foi como se tudo tivesse sido descarregado ali sobre Jesus naquele momento.
O peso, por exemplo, de um assassino. O peso, por exemplo, de um pai que perdeu seu filho, de um filho que perdeu seu pai. Jesus, tudo que o pecado já trouxe de ruim, Jesus estava sentindo ali naquela cruz. Todo o peso que Jesus sentiu, Ele sentiu por nós. Eu não sei qual que é o peso do pecado, o peso que o pecado pode ter trazido para a sua vida, mas eu queria dizer algo. Jesus passou, Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe Jesus sabe o peso da depressão, porque naquele momento de cruz, todo o mal que a depressão causa foi colocado sobre o corpo de Jesus, e somente nele vai haver cura. Amém? Que todo peso e que o pecado pode ter gerado na sua vida, eu digo uma coisa: Jesus uma vez já carregou na cruz, para que hoje a gente possa ser liberto desse peso. Esse peso não pertence a você, esse peso não pertence a cada um de nós, porque Jesus levou na cruz por cada um de nós. Jesus foi punido, totalmente punido, por conta do nosso pecado. Ele se fez pecado por nós. Que a gente possa discernir o peso que Jesus levou por nós, que a gente possa olhar para Ele, não somente como uma figura divina, mas que a gente possa olhar para Ele como homem, como nós, como homem de dores, como homem que sofreu por nós. E eu vou dizer para vocês, embora o peso, a dor física, embora a dor dentro dele, a dor de todo o inimigo, o inimigo atacando, embora a dor do pecado, do peso do pecado sobre ele, sabe qual foi o pior sofrimento que Jesus passou? E eu senti isso muito forte no meu coração quando eu estava estudando essa palavra. Foi o sentimento de Deus ter abandonado Jesus, porque tudo aquilo, Jesus sabia que ele ia passar, mas sabe o que foi pior para Jesus? Foi porque Deus não tem parte com o pecado, então chega um momento que Deus tem que se afastar de Jesus. E então Jesus clama na cruz: Abba, Abba, por que você me abandonou? Por que tu me abandonaste? E Jesus ali na cruz, embora o sofrimento dele fosse extravagante, Jesus não falou assim: meu, que dor, ou Jesus não falou assim: nossa, olha o peso desse pecado. Jesus falou: Pai, por que você me abandonou? Porque Jesus, a pior coisa que podia ter acontecido é ele ter sido abandonado. Sabe, gente, Jesus não virou o rosto dele para nós. Em troca disso, Deus virou o rosto dele para Jesus. Jesus tinha tudo para virar o rosto dele para nós. Jesus podia muito bem ter deixado a gente como a gente estava, mas Jesus, ele decidiu olhar para nós, e Deus teve que tirar o olhar dele. Deus teve que tirar a presença dele, de Jesus. E a gente não tem noção de como Deus e Jesus eram próximos. Jesus fala que eles eram como um só. Então Deus era o melhor amigo, era o pai de Jesus. E Deus abandonou Jesus, não porque Deus não ama Jesus, não existe quem ama mais Jesus do que Deus, mas porque Deus não tem parte com o pecado. E Jesus naquele momento, ele se fez pecado por nós. Então, além de tudo, Jesus ainda foi abandonado pelo Pai dele, naquela cruz, por cada um de nós. Amém? E eu preciso dizer isso. Abram comigo a Bíblia em Isaías 53, versículo 4 e 5. Isaías 53, versículo 4 e 5, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu preciso finalizar dizendo isso. Além de tudo isso que eu tenho falado para vocês, Jesus também levou o peso das enfermidades. E eu não sei aqui, essa manhã, qual é a doença que você tem lutado, ou que algum familiar seu tem lutado. Talvez por anos, talvez você já até tenha perdido a esperança de lutar contra essa condição física. Mas deixa eu falar uma coisa: Jesus levou no corpo dele o peso de toda a enfermidade. Jesus levou as enfermidades sobre si. Então o peso de cada doença, e não só da doença, mas de todo o mal que ela causa,
Porque não só a doença é ruim, como ela causa o sofrimento, ela leva a perda, ela leva a morte. Então tudo isso Jesus levou sobre ele, e pelas pisaduras dele, pelas feridas dele, nós somos curados, amém? Vinde a mim aqueles que estão sobrecarregados, e eu vos trarei descanso, e eu vos trarei alívio. Aqueles que têm lutado contra o pecado, aqueles que têm lutado contra uma doença, uma condição física, talvez você já tenha orado por anos, talvez você já tenha orado e crido, e você não vê acontecendo, mas deixa eu dizer algo, Deus é fiel, e se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. E Deus disse que Ele levou as nossas enfermidades, Ele disse que pelas pisaduras dEle nós somos curados. O castigo que nos traz paz, diga assim comigo, paz. A gente vive num mundo tão agitado, tão perturbado, mas o castigo de Jesus nos traz paz. Paz em meio a um mundo de tantas incertezas, paz em meio a um mundo de tantas lutas, desafios e aflições. O castigo dele nos traz paz. Pelas pisaduras dele nós somos curados. Jesus merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra. Igreja, esse é o cabeça do qual nós seguimos, e qual a gente depende como corpo. A gente não pode viver sem ele, a gente não pode fazer nada. De nada adianta a nossa vida em igreja se a gente não olhar para a cabeça, se a gente não saber quem que é aquele que comanda, quem que é o Rei dos Reis, qual é o homem de dores que se fez pecado por nós na cruz. Igreja, esse é o Rei que a gente segue. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, Jesus fez isso tudo porque Ele te ama. Jesus te ama. Deus te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu Filho unigênito, não para que a gente pereça, mas para que a gente tenha vida eterna. Jesus se entregou por cada um de nós, porque Ele nos ama. Sabe, se você já se sentiu desvalorizado, se você já se sentiu rejeitado, se você já se sentiu pequeno, se você já se sentiu... se você já se sentiu como lixo, Jesus, Ele pagou o preço da vida dEle por nós. Ele Jesus, Ele pagou o preço por nós. E se Ele pudesse falar alguma coisa para vocês hoje, Ele falaria que Ele ama vocês. Ele não mediu o preço por vocês. Ele não mediu o preço pela vida de vocês. Se precisasse, Jesus morreria na cruz mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Sabe por quê? Porque Jesus não mede preço na sua vida, na minha vida. Esse é a cabeça do corpo do qual nós fazemos parte. Esse é o Jesus na qual nós seguimos, na qual nós servimos. Feche seus olhos num momento.